Eles começaram a trabalhar e Freida ajudou vigorosamente. Seu ânimo havia se elevado e ele desfrutou de um bom deslize na terra úmida sob a cerca viva que sujava suas calças perfeitas de verão. Foi seu início bem-sucedido que o exultou ou a satisfação de ajudar o pai de Mari? Algo mais. Os acidentes da manhã ajudaram sua imaginação frustrada a moldar um emprego para si mesmo que tinha vários atrativos. Não tenho certeza de que certas fibras na mente do SR Tart não tivessem retomado sua antiga vibração no final, que agora se revelava a Freire, pois o acidente efetivo é apenas o toque do fogo onde há óleo e estopa, e sempre pareceu a Frei que a ferrovia trazia o toque necessário. Mas eles continuaram em silêncio, exceto quando seus negócios exigiam fala. Por fim, quando terminaram e estavam indo embora, o SR. Per disse: Um jovem não precisa ser um B. Há para fazer esse tipo de trabalho, hein, Frei? Eu gostaria de ter começado antes de pensar em ser um BA, disse Freire. Ele fez uma pausa por um momento e acrescentou, mais hesitante: Você acha que estou velho demais para aprender seu negócio, SR? Er. Meu negócio é de muitos tipos, meu rapaz, disse o SR. Sorrindo. Uma boa parte do que eu sei só pode vir da experiência. Você não pode aprender como aprende coisas em um livro. Mas você ainda é jovem o suficiente para estabelecer uma base. Caleb pronunciou a última frase enfaticamente, mas fez uma pausa com alguma incerteza. Ultimamente, ele tinha a impressão de que Fred havia decidido entrar na igreja. Você acha que eu poderia fazer algo de bom nisso, se eu tentasse? Disse Fred, mais ansiosamente. Isso depende, disse Caleb, virando a cabeça para um lado e abaixando a voz, com o ar de um homem que se sentia dizendo algo profundamente religioso. Você deve ter certeza de duas coisas. Você deve amar seu trabalho e não estar sempre olhando por cima dele, querendo que sua peça comece. E a outra é, você não deve se envergonhar de seu trabalho e pensar que seria mais honroso para você estar fazendo outra coisa. Você deve ter orgulho de seu próprio trabalho e de aprender a fazê-lo bem, e não estar sempre dizendo: isso e aquilo, se eu tivesse isso ou aquilo para fazer, eu poderia fazer algo com isso. Não importa o que seja um homem, eu não daria dois pense por ele aqui. A boca de Caleb parecia amarga e ele estalou os dedos. Se ele era o primeiro-ministro ou Rick Thatcher, se ele não fez bem o que se comprometeu a fazer. Nunca posso sentir que devo fazer isso sendo um clérigo, disse Freire, querendo dar um passo na discussão. Então deixe em paz, meu filho, disse Caleb abruptamente, senão você nunca será fácil. Ou, se você for fácil, será um pobre bastão. Isso é quase o que Mari pensa sobre isso, disse Freire, colorindo. Acho que você deve saber o que sinto por Mari, SR. Espero que não o desagrade que eu sempre a amei mais do que qualquer outra pessoa e que nunca amarei ninguém como a amo. A expressão do rosto de Caleb estava visivelmente suavizada enquanto Freire falava, mas ele balançou a cabeça com uma lentidão solene e disse: Isso torna as coisas mais sérias, Freire, se você quiser cuidar da felicidade de Mari. Eu sei disso, SR. Disse Freire ansiosamente e faria qualquer coisa por ela. Ela diz que nunca me terá se eu entrar na igreja e seria o demônio mais miserável do mundo se perder toda a esperança em Mari. Realmente, se eu pudesse conseguir alguma outra profissão, negócios, qualquer coisa para a qual eu esteja apto, eu trabalharia duro, eu mereceria sua boa opinião. Eu gostaria de ter a ver com coisas ao ar livre. Já sei muito sobre terra e gado. Eu costumava acreditar, você sabe, embora você me ache um tanto tolo por isso, que eu deveria ter minha própria terra. Tenho certeza de que um conhecimento desse tipo seria fácil para mim, especialmente se eu pudesse estar sob seu comando de alguma forma. Suavemente, meu garoto, disse Caleb, tendo a imagem de Suzanne diante de seus olhos. O que você disse ao seu pai sobre tudo isso? Nada, ainda, mas devo dizer a ele. Estou apenas esperando para saber o que posso fazer em vez de entrar na igreja. Lamento muito desapontá-lo, mas um homem deve ter permissão para julgar por si mesmo quando tiver 24 anos. Como eu poderia saber, quando tinha 15 anos, o que seria certo para mim fazer agora? Minha educação foi um erro. Mas ouça isso, Freire, disse Caleb. Tem certeza de que Mari gosta de você, ou algum dia gostaria de você? Pedi ao SR. Para broter que falasse com ela, porque ela me proibiu, eu não sabia mais o que fazer, disse Freire, desculpando-se. E ele diz que tenho todos os motivos para ter esperança, se puder me colocar em uma posição honrosa, quero dizer, fora da igreja. Ouso dizer que você acha injustificável da minha parte, SR. Incomodá-lo e obstruir meus próprios desejos sobre Mari antes de ter feito qualquer coisa por mim mesmo. É claro que não tenho o menor direito, na verdade. Já tenho uma dívida com você que nunca será quitada, mesmo quando pude pagá-la na forma de dinheiro. Sim, meu filho, você tem uma reivindicação, disse Caleb, com muito sentimento em sua voz.
Os jovens sempre têm direito aos velhos para ajudá-los a seguir em frente. Eu mesmo já fui jovem e tive que passar sem muita ajuda, mas a ajuda teria sido bem-vinda para mim, se tivesse sido apenas por causa do sentimento de companheirismo. Mas devo considerar. Venha até mim amanhã no escritório, às 9 horas. No escritório, lembre-se. O SR. Tark não daria nenhum passo importante sem consultar Suzanne, mas deve-se confessar que antes de chegar em casa ele havia tomado sua resolução. No que diz respeito a um grande número de assuntos sobre os quais outros homens são decididos ou obstinados, ele era o homem mais facilmente administrável do mundo. Ele nunca soube que carne escolheria, e se Suzanne tivesse dito que eles deveriam morar em uma cabana de 4 cômodos, para economizar, ele teria dito, vamos, sem entrar em detalhes. Mas onde o sentimento e o julgamento de Caleb se pronunciavam fortemente, ele era um governante, e apesar de sua brandura e timidez em reprovar, todos ao seu redor sabiam que nas ocasiões excepcionais em que ele escolheu, ele era absoluto. Ele nunca, de fato, escolheu ser absoluto, exceto em nome de outra pessoa. Em 99 pontos, Asa. Tark decidiu, mas no 100º ela estava frequentemente ciente de que teria que realizar a tarefa singularmente difícil de realizar seu próprio princípio e se tornar subordinada. Chegou como eu pensava, Suzanne, disse Caleb, quando eles estavam sentados sozinhos à noite. Ele já havia narrado a aventura que provocou a participação de Freire em seu trabalho, mas reteve o resultado posterior. As crianças gostam umas das outras, quero dizer, Freire e Mari. Aham. Tart colocou seu trabalho no joelho e fixou seus olhos penetrantes ansiosamente no marido. Depois de fazermos nosso trabalho, Frei derramou tudo para mim. Ele não suporta ser um clérigo, e Mari disse que não o terá se ele for um, e o rapaz gostaria de estar sob meu comando e dedicar sua mente aos negócios. E eu decidi pegá-lo e fazer dele um homem. Calé, disse Azar. Tart, em um contralto profundo, expressando espanto resignado. É uma coisa boa de se fazer, disse o SR. Tart acomodando-se firmemente contra o encosto da cadeira e segurando os cotovelos. Terei problemas com ele, mas acho que vou levá-los adiante. O rapaz ama Mari e um amor verdadeiro por uma boa mulher é uma grande coisa, Suzanne. Isso molda muitos sujeitos rudes. Mari falou com você sobre o assunto? Disse Azar. Tart, secretamente um pouco magoada por ter que ser informada sobre isso. Nenhuma palavra. Perguntei ela sobre Freire uma vez, eu dei ela um pequeno aviso. Mas ela me garantiu que nunca se casaria com um homem ocioso e autoindulgente nada desde então. Mas parece que Freire pediu ao SR. Farebroter que falasse com ela porque ela o proibiu de falar e o SR. Farebroter descobriu que ela gosta de Freire, mas diz que ele não deve ser um clérigo. O coração de Freire está fixo em Mari, que eu possa ver, isso me dá uma boa opinião sobre o rapaz e sempre gostamos dele, Suzanne. É uma pena para Mari, eu acho, disse Azar. Por que uma pena? Porque, Caleb, ela poderia ter tido um homem que vale 20 Freidvicis. Disse Caleb surpreso. Acredito firmemente que o SR. Farebroter é apegado a ela e pretende fazer-lhe uma oferta, mas é claro que, agora que Fredo usou como enviado, há um fim para essa perspectiva melhor. Havia uma precisão severa na expressão da Azar. Ela estava irritada e desapontada, mas estava empenhada em se abster de palavras inúteis. Caleb ficou em silêncio por alguns momentos sob um conflito de sentimentos. Ele olhou para o chão e moveu a cabeça e as mãos em acompanhamento de alguma argumentação interior. Por fim, ele disse: Isso teria me deixado muito orgulhoso e feliz, Suzanne, e eu deveria ter ficado feliz por sua causa. Sempre senti que seus pertences nunca estiveram no mesmo nível de você. Mas você me levou, embora eu fosse um homem simples. Eu peguei o melhor e mais inteligente homem que já conheci, disse Asa. Tart, convencida de que nunca teria amado ninguém que ficasse aquém dessa marca. Bem, talvez outros pensassem que você poderia ter feito melhor, mas teria sido pior para mim. E é isso que me toca de perto em Freire. O rapaz é bom no fundo e inteligente o suficiente para fazer, se for colocado no caminho certo, e ele ama e honra minha filha além de qualquer coisa, e ela lhe deu uma espécie de promessa de acordo com o que ele faz. Eu digo, a alma daquele jovem está em minhas mãos, e farei o melhor que puder por ele, então me ajude Deus. É meu dever, Suzanne. Tark não era dada a lágrimas, mas havia uma grande rolando pelo rosto antes que o marido terminasse. Veio da pressão de vários sentimentos, nos quais havia muito carinho e algum aborrecimento. Ela o enxugou rapidamente, dizendo: Poucos homens além de você pensariam que é um dever aumentar suas ansiedades dessa maneira, Caleb. Isso não significa nada o que os outros homens pensariam.
Tenho um sentimento claro dentro de mim e que vou seguir, e espero que seu coração vá comigo, Susan, para tornar tudo o mais leve possível para Mari, pobre criança. Caleb, recostando-se na cadeira, olhou com apelo ansioso para sua esposa. Ela se levantou e o beijou, dizendo: Deus te abençoe, Caleb. Nossos filhos têm um bom pai. Mas ela saiu e chorou muito para compensar a supressão de suas palavras. Ela tinha certeza de que a conduta de seu marido seria mal interpretada e, sobre Frei, ela era racional e sem esperança. O que acabaria por ter mais visão sua racionalidade ou a generosidade ardente de Caleb? Quando Frei foi ao escritório na manhã seguinte, havia um teste a ser passado para o qual ele não estava preparado. Agora, Frei, disse Caleb, você terá algum trabalho de mesa. Eu sempre escrevi muito sozinho, mas não posso ficar sem ajuda, e como quero que você entenda as contas e coloque os valores em sua cabeça, pretendo ficar sem outro funcionário. Então você deve se curvar. Como você está escrevendo em aritmética? Frei sentiu um movimento desajeitado do coração. Ele não tinha pensado em trabalho de mesa, mas ele estava de bom humor e não iria encolher. Não tenho medo de aritmética, SR. Sempre foi fácil para mim. Acho que você conhece minha escrita. Vamos ver, disse Caleb, pegando uma caneta, examinando-a cuidadosamente e entregando-a, bem mergulhada, a Frei com uma folha de papel pautado. Copie-me uma ou duas linhas dessa avaliação, com os números no final. Naquela época, existia a opinião de que era inferior a um cavalheiro escrever de forma legível ou com uma mão no mínimo adequada a um escriturário. Freire escreveu as linhas exigidas com uma caligrafia tão cavalheiresca quanto a de qualquer visconde ou bispo da época. As vogais eram todas iguais e as consoantes só se distinguiam como viradas para cima ou para baixo. Os traços tinham uma solidez borrada e as letras desdenhavam manter a linha. Em suma, era um manuscrito daquele tipo venerável, fácil de interpretar quando você sabe de antemão o que o escritor quer dizer. Enquanto Caleb observava, seu rosto mostrava uma depressão crescente, mas quando Freire entregou o papel, ele deu algo como um rosnado e bateu no papel apaixonadamente com as costas da mão. Um trabalho ruim como se dissipou toda a brandura de Caleb. O Duque, ele exclamou, rosnando. Pensar que este é um país onde a educação de um homem pode custar centenas e centenas, e acontece que você descobre isso. Então, em um tom mais patético, levantando os óculos e olhando para o infeliz escriba, o senhor tenha misericórdia de nós, Freire, não aguento isso. O que posso fazer, SR? Disse Freire, cujo ânimo havia afundado muito, não apenas com a estimativa de sua caligrafia, mas com a visão de si mesmo como passível de ser classificado como escriturário. Fazer. Ora, você deve aprender a formar suas letras e manter a linha. De que adianta escrever se ninguém pode entendê-la? Perguntou Caleb energicamente, bastante preocupado com a má qualidade do trabalho. Há tão poucos negócios no mundo que você deve estar enviando quebra-cabeças pelo país. Mas é assim que as pessoas são criadas. Eu perderia muito tempo com as cartas que algumas pessoas me enviam se Susan não as fizesse para mim. É nojento. Aqui Caleb jogou o papel dele. Qualquer estranho que espiasse o escritório naquele momento poderia ter se perguntado qual era o drama entre o homem de negócios indignado e o jovem de boa aparência, cuja pele loira estava ficando um tanto irregular enquanto ele mordia o lábio com mortificação. Fred estava lutando com muitos pensamentos. O SR. Tar tinha sido tão gentil e encorajador no início de sua entrevista que a gratidão e a esperança estavam em alta e a queda foi proporcional. Ele não tinha pensado em trabalho de mesa na verdade, como a maioria dos jovens cavalheiros. Ele queria uma ocupação que deveria ser livre de desagradáveis. Não posso dizer quais poderiam ter sido as consequências se ele não tivesse prometido claramente a si mesmo que iria a Lowick para ver Mary e dizer a ela que estava contratado para trabalhar com seu pai. Ele não gostava de se decepcionar lá. Sinto muito, foram todas as palavras que ele conseguiu reunir. Mas o SR. Gard já estava cedendo. Devemos fazer o melhor possível, Freire, começou ele, com um retorno ao seu tom calmo habitual. Todo homem pode aprender a escrever. Eu aprendi sozinho. Vá com vontade e sente-se à noite se o dia não for suficiente. Seremos pacientes, meu garoto. Calum continuará com os livros um pouco, enquanto você está aprendendo. Mas agora devo ir embora, disse Caleb, levantando-se. Você deve deixar seu pai saber do nosso acordo. Você vai me economizar o salário de Calum. Você sabe, quando você puder escrever, e posso dar-lhe 80 libras no primeiro ano e mais depois. Quando Fred fez a revelação necessária a seus pais, o efeito relativo sobre os dois foi uma surpresa que entrou profundamente em sua memória. Ele foi direto do escritório do SR. Tar para o armazém, sentindo com razão que a maneira mais respeitosa de se comportar com seu pai era fazer a dolorosa comunicação da maneira mais grave e formal possível.
Além disso, a decisão seria mais certamente entendida como definitiva se a entrevista ocorresse nas horas mais graves de seu pai, que eram sempre aquelas passadas em seu quarto privado no armazém. Fred entrou diretamente no assunto e declarou brevemente o que havia feito e estava resolvido a fazer, expressando no final seu pesar por ser a causa do desapontamento de seu pai e assumindo a culpa por suas próprias deficiências. O arrependimento era genuíno e inspirou Fred com palavras fortes e simples. O SR. Vince ouviu com profunda surpresa sem proferir nem mesmo uma exclamação, um silêncio que em seu temperamento impaciente era um sinal de emoção incomum. Ele não estava de bom humor com o comércio naquela manhã, e a leve amargura em seus lábios ficou intensa enquanto ele ouvia. Quando Frei terminou, houve uma pausa de quase um minuto, durante a qual o SR. Vince recolocou um livro em sua mesa e girou a chave enfaticamente. Então ele olhou para o filho com firmeza e disse: Então você finalmente se decidiu, senhor? Sim, pai. Muito bem, Comprão. Não tenho mais nada a dizer. Você jogou fora sua educação e desceu um degrau na vida. Quando eu lhe dei os meios de subir, isso é tudo. Lamento muito que diferimos, pai. Acho que posso ser tão cavalheiro no trabalho que empreendi, como se fosse um pároco. Mas sou grato a você por desejar fazer o melhor por mim. Muito bem, não tenho mais nada a dizer. Eu lavo minhas mãos de você. Só espero que, quando você tiver um filho, ele retribua melhor as dores que você gasta com ele. Isso foi muito cortante para Freire. Seu pai estava usando essa vantagem injusta possuída por todos nós quando estamos em uma situação patética e vemos nosso próprio passado como se fosse simplesmente parte do patos. Na realidade, os desejos do SR. Vince sobre seu filho tinham muito orgulho, falta de consideração e loucura egoísta. Mas ainda assim, o pai desapontado segurava uma alavanca forte e Freire sentiu como se estivesse sendo banido com uma maldição. Espero que você não se oponha a que eu permaneça em casa, senhor? Ele disse, depois de se levantar para ir, terei um salário suficiente para pagar minha pensão, como é claro que gostaria de fazer. Tábua seja enforcada, disse o SR. Vince, recuperando-se em seu desgosto com a noção de que a fortaleza de Frei faria falta em sua mesa. É claro que sua mãe vai querer que você fique. Mas não vou manter nenhum cavalo para você, você entende, e você pagará seu próprio alfaiate. Você vai fazer com um terno ou dois a menos, eu imagino, quando tiver que pagar por eles. Frei demorou-se, ainda havia algo a ser dito. Finalmente chegou. Quero que você aperte a mão de mim, pai, e me perdoe o aborrecimento que causei a você. O SR. Vice de sua cadeira lançou um rápido olhar para o filho, que havia avançado perto dele, e então deu a mão, dizendo apressadamente: Sim, sim, não digamos mais nada. Faye passou por muito mais narrativa e explicação com sua mãe, mas ela estava inconsolável, tendo diante dos olhos o que talvez seu marido nunca tivesse pensado, a certeza de que Frey se casaria com Marigar, e sua vida seria doravante estragada por uma infusão perpétua de Gartz e seus caminhos, e que seu querido filho, com seu rosto bonito e ar elegante além do filho de qualquer outra pessoa em Middlemarch, com certeza ficaria como aquela família na simplicidade da aparência e no descuido com suas roupas. Para ela, parecia que havia uma conspiração de Garth para se apossar do desejável Freyr, mas ela não ousou ampliar essa opinião, porque um leve indício disso o fizera voar para ela como nunca fizera antes. Seu temperamento era doce demais para que ela mostrasse qualquer raiva, mas ela sentiu que sua felicidade havia sofrido um hematoma e por vários dias apenas olhar para Freda fez chorar um pouco como se ele fosse o assunto de alguma profecia funesta. Talvez ela tenha demorado mais para recuperar sua alegria habitual, porque Freda avisou que ela não deveria reabrir a questão dolorosa com seu pai, que aceitou sua decisão e o perdoou. Se seu marido tivesse sido veemente contra Fred, ela teria sido instada a defender seu querido. Era o fim do quarto dia quando o SR. Vince disse a ela: Venha, Lucy, minha querida, não fique tão desanimada. Você sempre estragou o menino e deve continuar mimando-o. Nada nunca me cortou tanto antes, Vince, disse a esposa, sua garganta e queixo claros começando a tremer novamente, apenas sua doença. Pô, deixa pra lá. Devemos esperar ter problemas com nossos filhos. Não piore as coisas deixando-me vê-lo desanimado. Bem, eu não vou, disse Asra. Vince, despertada por esse apelo e ajustando-se com uma pequena sacudida como de um pássaro que estabelece sua plumagem eriçada. Não adianta começar a fazer barulho por causa de disse o SR. Vince, desejando combinar um pouco de resmungo com a alegria doméstica. Em Rosamond Freire. Sim, coitada. Tenho certeza de que senti por ela estar desapontada com seu bebê, mas ela superou isso muito bem. Baby Pooh, eu posso ver que Ligate está bagunçando sua prática e se endividando também, pelo que ouvi. Rosamond virá até mim com uma bela história um dia desses. Mas eles não vão receber dinheiro de mim, eu sei.
Deixe sua família ajudá-lo. Eu nunca gostei desse casamento. Mas não adianta falar. Toque a campainha para Limões e não pareça mais enfadonha, Lucy. Vou levar você e Louisa para Riverstone amanhã. Capítulo 57. Eles contavam apenas 8 verões quando um nome surgiu em suas almas e agitou tais movimentos lá como emocionar os botões e mudar sua moldura oculta na penetração do ar acelerado. Seu nome que falou do leal Evandu, do pitoresco brador de Nivish e Anvor, tornando o pequeno mundo que sua infância conhecia grande como uma terra de lago de montanha Scaur. E maior ainda com admiração, amor, crença em direção ao Walter Scott, que mora longe em Viuis esta riqueza de alegria e nobre tristeza. O livro e eles devem se separar, mas dia após dia, em linhas que frustram como aranhas corpulentas, correram eles escreveram um conto, de Tully Veulan. Na noite em que Freydvice caminhou até a casa paroquial de Louis, ele começou a ver que este era um mundo em que até mesmo um jovem espirituoso às vezes precisava andar por falta de um cavalo para carregá-lo. Ele partiu às 5 horas e visitou a Saa dar pelo caminho, desejando assegurar-se de que ela aceitava seus novos parentes de bom grado. Ele encontrou o grupo familiar, incluindo cães e gatos, sob a grande macieira do pomar. Era um festival com as Dar, pois seu filho mais velho, Christie, sua alegria e orgulho peculiares, havia voltado para casa para um feriado curto. Christie, que considerava a coisa mais desejável do mundo ser um tutor, estudar todas as literaturas e ser um torso regenerado, e que era uma crítica incorporada ao pobre Freire, uma espécie de lição objetiva dada a ele pela mãe educadora. O próprio Christie, uma edição masculina de sobrancelhas quadradas e ombros largos de sua mãe, não muito mais alta do que o ombro de Fredo, que tornava mais difícil que ele fosse considerado superior, era sempre o mais simples possível, e não pensava mais na relutância de Fredo à erudição do que na de uma girafa, desejando que ele próprio fosse mais da mesma altura. Ele estava deitado no chão agora ao lado da cadeira de sua mãe, com um chapéu de palha estendido sobre os olhos, enquanto Jean, do outro lado, lia em voz alta aquele amado escritor que desempenhou um papel importante na felicidade de muitas vidas jovens. O volume era Ivanhoe, e Jean estava na grande cena de tiro com o arco do torneio, mas sofreu muita interrupção de Ben, que havia buscado seu próprio arco e flechas velhos e estava se tornando terrivelmente desagradável, pensou Letty, implorando a todos os presentes que observassem seus tiros aleatórios, o que ninguém desejava fazer, exceto Brownie, o vira-lata de mente ativa, mas provavelmente superficial, enquanto a terra nova grisalha deitada ao sol olhava com a neutralidade de olhos opacos da velhice extrema. A própria Letty, mostrando na boca e no avental alguns pequenos sinais de que estivera ajudando na colheita das cerejas que estavam em um monte de corais na mesa de chá, estava agora sentada na grama, ouvindo de olhos abertos a leitura. Mas o centro de interesse foi mudado para todos com a chegada de Frei Vince, quando, sentando-se em um banquinho de jardim, ele disse que estava a caminho do presbitério de Louis, bem, que havia jogado o arco no chão e agarrado um gatinho relutante meio crescido, atravessou a perna estendida de Frei e disse, leve-me. Ah, e eu também, disse Letty. Você não pode acompanhar Frei e eu, disse Ben. Sim, eu posso. Mas, por favor, diga que devo ir, insistiu Letty, cuja vida foi muito marcada pela resistência à sua depreciação como menina. Vou ficar com Christie, observou Jean, tanto quanto dizer que ele tinha a vantagem daqueles simplórios, ao que Letty levou a mão à cabeça e olhou com indecisão ciumenta de um para o outro. Vamos todos ver Mary, disse Christie, abrindo os braços. Não, minha querida filha, não devemos ir em um enxame para o presbitério. E aquele seu velho terno de Glasgow nunca serviria. Além disso, seu pai voltará para casa. Devemos deixar Fred ir sozinho. Ele pode dizer a Mary que você está aqui, e ela voltará amanhã. Christie olhou para seus próprios joelhos surrados e depois para as lindas calças brancas de Freire. Certamente a alfaiataria de Freire sugeria as vantagens de uma universidade inglesa, e ele tinha uma maneira graciosa até de parecer caloroso e de empurrar o cabelo para trás com o lenço. Crianças, fujam, disse Azar. Dark está quente demais para ficar com seus amigos. Pede seu irmão e mostre-lhe os coelhos. O mais velho entendeu e levou as crianças imediatamente. Fred sentiu que Azar Dark desejava dar-lhe a oportunidade de dizer qualquer coisa que ele tivesse a dizer, mas ele só podia começar observando. Como você deve estar feliz por ter Christie aqui. Sim, ele veio mais cedo do que eu esperava. Ele desceu da carruagem às 9 horas, logo depois que seu pai saiu. Estou ansioso para que Caleb venha e ouça o maravilhoso progresso que Christie está fazendo. Ele pagou suas despesas do último ano dando aulas, realizando estudos árduos ao mesmo tempo. Ele espera em breve conseguir uma tutoria particular e ir para o exterior.
Ele é um grande sujeito, disse Freire, para quem essas verdades alegres tinham um gosto medicinal e nenhum problema para ninguém. Depois de uma ligeira pausa, ele acrescentou: Mas temo que você pense que seria um grande problema para o SR. É. Caleb gosta de se preocupar. Ele é um daqueles homens que sempre fazem mais do que qualquer um teria pensado em pedir-lhes que fizessem, respondeu Azar. É. Ela estava tricotando e podia olhar para Fredo ou não, como quisesse sempre uma vantagem quando se está empenhado em carregar a fala com um significado salutar, e embora Azar pretendesse ser devidamente reservada, ela desejava dizer algo pelo qual Frey pudesse ser melhor. Eu sei que você me acha muito indigno, sabe? Dark, e com razão, disse Freyd, seu espírito se elevando um pouco com a percepção de algo como uma disposição para dar um sermão nele. Acontece que eu me comportei da pior maneira possível com as pessoas de quem não posso deixar de desejar mais. Mas enquanto dois homens como o SR, Dark e o SR, Arbroter não desistiram de mim, não vejo por que deveria desistir de mim mesmo. Fred achou que seria bom sugerir esses exemplos masculinos a Asa. Certamente, disse ela, com ênfase crescente. Um jovem a quem dois desses anciãos se dedicaram seria realmente culpado se jogasse fora e tornasse seus sacrifícios vãos. Fred se perguntou um pouco com essa linguagem forte, mas apenas disse: Espero que não seja assim comigo, Sa. Dart, já que tenho algum incentivo para acreditar que posso ganhar Mari. O SR. Dart lhe contou sobre isso. Você não ficou surpreso, ouso dizer? Frei terminou, referindo-se inocentemente apenas ao seu próprio amor como provavelmente evidente o suficiente. Não está surpreso que Mari tenha encorajado? Respondeu Asra. Tart, que pensou que seria bom para Freire estar mais atento ao fato de que os amigos de Mari não poderiam ter desejado isso de antemão, o que quer que os Vinces pudessem supor. Sim, confesso que fiquei surpreso. Ela nunca me deu nem o menor do mundo, quando eu mesmo falei com ela, disse Freire, ansioso para justificar Mari. Mas quando pedi ao SR para broter para falar por mim, ela permitiu que ele me dissesse que havia uma esperança. O poder de administração que começara a se agitar nas A. Carta ainda não havia se descarregado. Era um pouco provocador demais, mesmo para seu autocontrole, que esse jovem florescente florescesse com as decepções de pessoas mais tristes e sábias fazendo uma refeição de um rouxinol e nunca sabendo disso e que o tempo todo sua família supusesse que a dela precisava ansiosamente desse raminho, e sua aflição havia fermentado mais ativamente por causa de sua total repressão contra o marido. Esposas exemplares às vezes encontram bodes expiatórios dessa maneira. Ela agora disse com decisão enérgica: Você cometeu um grande erro, Freire, ao pedir ao SR para eu ter que falasse por você. Eu fiz, disse Fredo, ficando vermelho instantaneamente. Ele ficou alarmado, mas sem saber o que Asa Dart queria dizer, e acrescentou, em tom de desculpas, o SR. Farabelter sempre foi um amigo nosso, e Mari, eu sabia, iria ouvi-lo seriamente, e ele assumiu isso prontamente. Sim, os jovens geralmente são cegos para tudo, exceto para seus próprios desejos, e raramente imaginam quanto esses desejos custam aos outros, disse Asa. Ela não pretendia ir além dessa doutrina geral salutar e lançou sua indignação em um desenrolar desnecessário de sua lã penteada, franzindo a testa com um ar grandioso. Não consigo conceber como isso poderia ser doloroso para o SR. Farebroter, disse Freire, que, no entanto, sentiu que concepções surpreendentes estavam começando a se formar. Exatamente, você não pode conceber, disse Asa. Tart, cortando suas palavras o mais ordenadamente possível. Por um momento, Fred olhou para o horizonte com uma ansiedade consternada e, em seguida, virando-se com um movimento rápido, disse quase bruscamente: Você quer dizer, Sa, Dark, que o SR. Farebroter está apaixonado por Mari. E se fosse assim, Fred, acho que você é a última pessoa que deveria se surpreender, respondeu Asa. Dark, deitando o tricô ao lado dela e cruzando os braços. Era um sinal incomum de emoção nela que ela deveria colocar seu trabalho fora de suas mãos. Na verdade, seus sentimentos estavam divididos entre a satisfação de dar a Frey sua disciplina e a sensação de ter ido um pouco longe demais. Frey pegou o chapéu e a bengala e levantou-se rapidamente. Então você acha que estou no caminho dele, e no de Mari também? Ele disse em um tom que parecia exigir uma resposta. Ah, Gard não pôde falar imediatamente. Ela se colocou na posição desagradável de ser chamada a dizer o que realmente sentia, mas o que ela sabia havia fortes razões para esconder. E para ela a consciência de ter excedido em palavras era peculiarmente mortificante. Além disso, Freida havia dado eletricidade inesperada e agora acrescentava, o SR. Gar parecia satisfeito por Mari estar ligada a mim. Ele não poderia saber nada disso.
Tart sentiu uma pontada severa com a menção de seu marido. O medo de que Caleb pudesse pensar que ela estava errada não era facilmente suportável. Ela respondeu, querendo verificar as consequências não intencionais. Falei apenas por inferência. Não estou ciente de que Mari saiba alguma coisa sobre o assunto. Mas ela hesitou em implorar que ele mantivesse silêncio total sobre um assunto que ela mesma havia mencionado desnecessariamente, não estando acostumada a se rebaixar dessa maneira, e enquanto ela hesitava, já havia uma onda de consequências não intencionais sob a macieira onde ficavam as coisas do chá. Bem, saltando pela grama com Broni nos calcanhares, e vendo o gatinho arrastando o tricô por uma linha de lã cada vez maior, gritou e bateu palmas. Broni latiu, o gatinho, desesperado, pulou na mesa de chá e virou o leite, depois pulou novamente e varreu metade das cerejas com ele, e bem, pegando a meia de malha pela metade, colocou-a sobre a cabeça do gatinho como uma nova fonte de loucura, enquanto Letty chegava gritando para sua mãe contra essa crueldade. Era uma história tão cheia de sensações como esta é a casa que já construiu. Ah, Tart foi obrigada a interferir, os outros jovens subiram e o tete-a-tete com Frey terminou. Ele fugiu assim que pôde, e azar. Tart só pôde sugerir alguma retratação de sua severidade dizendo Deus te abençoe quando ela apertou a mão dele. Ela estava desagradavelmente consciente de que estava prestes a falar como uma das mulheres tolas fala contando primeiro e implorando silêncio depois. Mas ela não implorou o silêncio e, para evitar a culpa de Caleb, decidiu culpar a si mesma e confessar tudo a ele naquela mesma noite. Era curioso o quão terrível o tribunal de Caleb era para ela sempre que ele o montava. Mas ela queria apontar para ele que a revelação poderia fazer muito bem a Fred Vince. Sem dúvida, estava tendo um forte efeito sobre ele enquanto caminhava para Lowick. A natureza leve e esperançosa de Frey talvez nunca tivesse sofrido tanto hematoma quanto com a sugestão de que, se ele estivesse fora do caminho, Mary poderia ter feito um bom casamento. Também ficou irritado por ter sido o que chamou de um tão estúpido a ponto de pedir essa intervenção ao SR. Farebroter. Mas não era da natureza de um amante, não era da natureza de Frey, que a nova ansiedade levantada sobre o sentimento de Mary não superasse todas as outras. Apesar de sua confiança na generosidade do SR. Farebroter, apesar do que Mari dissera, Freire não pôde deixar de sentir que tinha um rival. Era uma nova consciência, e ele se opôs a ela extremamente, não estando nem um pouco pronto para desistir de Mari para o bem dela, estando pronto para lutar por ela com qualquer homem. Mas a luta com o SR. Farebroter deve ser de um tipo metafórico, que era muito mais difícil para Frey do que o musculoso. Certamente essa experiência foi uma disciplina para Frey pouco menos aguda do que sua decepção com o testamento de seu tio. O ferro não havia entrado em sua alma, mas ele começou a imaginar qual seria a ponta afiada. Nenhuma vez ocorreu a Frey que Asra Tart pudesse estar enganada sobre o SR. Farebroter, mas ele suspeitava que ela pudesse estar errada sobre Mari. Mari estava hospedada na casa paroquial ultimamente e sua mãe poderia saber muito pouco do que estava passando em sua mente. Ele não se sentiu mais fácil quando a encontrou alegre com as três senhoras na sala de estar. Eles estavam em uma discussão animada sobre algum assunto que foi abandonado quando ele entrou, e Mari estava copiando as etiquetas de uma pilha de gavetas rasas do armário, em uma caligrafia minuciosa na qual ela era habilidosa. O SR. Farebroter estava em algum lugar da aldeia, e as três senhoras não sabiam nada sobre a relação peculiar de Frey com Mari. Era impossível para qualquer uma delas propor que andassem pelo jardim, e Frey previu para si mesmo que teria que ir embora sem dizer uma palavra a ela em particular. Ele contou a ela primeiro sobre a chegada de Christie e depois sobre seu próprio noivado com o pai dela, e ele foi confortado ao ver que esta última notícia tocou profundamente. Ela disse apressadamente, estou tão feliz. Então se inclinou sobre sua escrita para impedir que alguém notasse seu rosto. Mas aqui estava um assunto que Asa Farebroter não podia deixar passar. Você não quer dizer, minha querida senhorita Gart, que está feliz em ouvir falar de um jovem desistindo da igreja para a qual foi educado. Você só quer dizer que as coisas sendo assim, você está feliz que ele esteja sob um homem excelente como seu pai. Não, realmente, Farebroter, estou feliz com os dois, temo, disse Mari, habilmente se livrando de uma lágrima rebelde. Eu tenho uma mente terrivelmente secular. Nunca gostei de nenhum clérigo, exceto o vigário de Wakefield e o SR. Farebroter. Agora, por quê, minha querida? Disse Azar. Farebroter, parando em suas grandes agulhas de tricô de madeira e olhando para Mari. Você sempre tem uma boa razão para suas opiniões, mas isso me surpreende. É claro que eu coloco fora de questão aqueles que pregam uma nova doutrina. Mas por que você não deveria gostar de clérigos? Oh, querida, disse Mari, seu rosto se rompendo em alegria enquanto ela parecia considerar por um momento, eu não gosto de seus lenços. Ora, você não gosta do Candence, então, disse a senhorita Winifred com certa ansiedade.
Sim, eu quero, disse Mari. Não gosto dos lenços de pescoço dos outros clérigos, porque são eles que os usam. Que intrigante, disse Astar, nobre, sentindo que seu próprio intelecto provavelmente era deficiente. Minha querida, você está brincando. Você teria razões melhores do que essas para menosprezar uma classe tão respeitável de homens, disse Assá, Farebroter, majestosamente. A senhorita Gart tem noções tão severas do que as pessoas deveriam ser que é difícil satisfazê-la, disse Freire. Bem, estou feliz pelo menos que ela abra uma exceção em favor do meu filho, disse a velha senhora. Mari estava se perguntando sobre o tom irritado de Freire, quando o SR. Farebroter entrou e teve que ouvir a notícia sobre o noivado com o SR. No final, ele disse com satisfação silenciosa, isso mesmo, então se inclinou para olhar para os rótulos de Mari e elogiar sua caligrafia. Fred sentia terrivelmente ciúme se estava feliz, é claro, que o SR. Farebroter fosse tão estimável, mas desejava que ele tivesse sido feio e gordo como os homens aos 40 às vezes são. Estava claro qual seria o fim, já que Mari colocava abertamente Farebroter acima de todos, e todas essas mulheres estavam evidentemente encorajando o caso. Ele estava tendo certeza de que não teria chance de falar com Mari, quando o SR. Farebroter disse: Freire, ajude-me a carregar essas gavetas de volta ao meu escritório. Você nunca viu meu novo escritório. Por favor, venha também, está. Quero que você veja uma aranha estupenda que encontrei esta manhã. Mari imediatamente viu a intenção do vigário. Ele nunca mais se desviou de sua antiga bondade pastoral para com ela, e sua admiração e dúvida momentâneas adormeceram completamente. Mari estava acostumada a pensar com bastante rigor no que era provável, e se uma crença lisonjeava sua vaidade, ela se sentia avisada a descartá-la como ridícula, tendo desde cedo tido muito exercício em tais despedidas. Era como ela havia previsto, quando Freire foi convidado a admirar os acessórios do escritório, e ela foi convidada a admirar a aranha, o SR. Farebroter disse: Espere aqui um minuto ou dois. Vou procurar uma gravura que Freire é alto o suficiente para pendurar para mim. Estarei de volta em alguns minutos. Então ele saiu. No entanto, a primeira palavra que Freire disse a Mari foi: Não adianta, faça o que fizer, Mari. Você com certeza vai se casar com Farebroter finalmente. Havia alguma raiva em seu tom. O que você quer dizer, Freire? Mari exclamou indignada, corando profundamente, e surpresa com toda a sua prontidão em resposta. É impossível que você não veja tudo com clareza suficiente, você que vê tudo. Eu só vejo que você está se comportando muito mal, Freire, ao falar assim do SR. Farebroter depois que ele defendeu sua causa de todas as maneiras. Como você pode ter adotado tal ideia? Freire era bastante profundo, apesar de sua irritação. Se Mari realmente não suspeitasse, não adiantaria contar a ela o que Azar. Gerta havia dito. Segue-se como uma coisa natural, respondeu ele. Quando você está continuamente vendo um homem que me bate em tudo e a quem você coloca acima de todos, não posso ter uma chance justa. Você é muito ingrato, Freire, disse Mari. Eu gostaria de nunca ter dito ao SR. Farebroter que me importava com você no mínimo. Não, não sou ingrato, eu seria o sujeito mais feliz do mundo se não fosse por isso. Contei tudo ao seu pai e ele foi muito gentil, ele me tratou como se eu fosse seu filho. Eu poderia ir para o trabalho com vontade, escrevendo e tudo, se não fosse por isso. Para isso. Para quê? Disse Mari, imaginando agora que algo específico deve ter sido dito ou feito. Essa terrível certeza de que serei eliminado por Farebroter. Mari foi apaziguada por sua inclinação para rir. Freire, disse ela, espiando em volta para pegar seus olhos, que estavam mal-humorados e afastados dela, você é deliciosamente ridículo. Se você não fosse um simplório tão charmoso, que tentação seria jogar a coquete perversa e supor que alguém além de você fez amor comigo. Você realmente gosta mais de mim, Mari? Disse Freire, virando os olhos cheios de afeição para ela e tentando pegar sua mão. Eu não gosto de você neste momento, disse Mari, recuando e colocando as mãos atrás dela. Eu só disse que nenhum mortal jamais fez amor comigo além de você. Isso não é argumento que um homem muito sábio jamais fará, ela terminou, alegremente. Eu gostaria que você me dissesse que você nunca poderia pensar nele, disse Freire. Nunca mais se atreva a mencionar isso para mim, Freire, disse Mari, ficando séria novamente. Não sei se é mais estúpido ou pouco generoso da sua parte não ver que o SR. Farebroter nos deixou juntos de propósito para que pudéssemos falar livremente. Sou desapontado que você deva ser tão cego para o seu sentimento delicado. Não houve tempo para dizer mais nada antes que o SR. Farebroter voltasse com a gravura, e Frei teve que voltar para a sala de visitas ainda com um pavor ciumento no coração, mas ainda com argumentos reconfortantes das palavras e maneiras de Mari.
O resultado da conversa foi em geral mais doloroso para Mari. Inevitavelmente sua atenção havia tomado uma nova atitude e ela viu a possibilidade de novas interpretações. Ela estava em uma posição em que parecia estar desprezando o SR. Para Broter, isso, em relação a um homem que é muito honrado, é sempre perigoso para a firmeza de uma mulher grata. Ter um motivo para ir para casa no dia seguinte era um alívio, pois Mari desejava sinceramente deixar sempre claro que amava mais Frei. Quando uma terna afeição se armazena em nós por muitos de nossos anos, a ideia de que poderíamos aceitar qualquer troca por ela parece ser um barateamento de nossas vidas. E podemos vigiar nossas afeições e nossa constância como podemos vigiar outros tesouros. Fred perdeu todas as suas outras expectativas. Ele deve ficar com isso, disse Mari para si mesma, com um sorriso curvando os lábios. Era impossível evitar visões fugazes de outro tipo, novas dignidades e um valor reconhecido do qual ela muitas vezes sentirá ausência. Mas essas coisas com Frei fora deles, Frei abandonado e parecendo triste pela falta dela, nunca poderiam tentar seu pensamento deliberado. Capítulo 58. Pois não pode viver ódio em teus olhos, portanto, em que não posso conhecer tua mudança, na aparência de muitos, a história do falso coração. Está escrita em humores e carrancas e rugas estranhas, mas o céu em tua criação decretou que em teu rosto doce amor deve sempre habitar. O que quer que sejam teus pensamentos ou o funcionamento de teu coração, teus olhares não devem daí nada além de doçura. Shakespeare, Sonetos. Na época em que o Sr. Vince expressou esse pressentimento sobre Rosamond, ela mesma nunca teve a ideia de que deveria ser levada a fazer o tipo de apelo que ele previu. Ela ainda não tinha nenhuma ansiedade sobre maneiras e meios, embora sua vida doméstica tivesse sido cara e agitada. Seu bebê nasceu prematuramente e todas as vestes e bonés bordados tiveram que ser colocados na escuridão. Esse infortúnio foi atribuído inteiramente a ela ter persistido em sair a cavalo um dia, quando seu marido desejava que ela não o fizesse, mas não se deve supor que ela tenha mostrado temperamento na ocasião, ou rudemente dito a ele que faria o que quisesse. O que a levou particularmente a desejar exercícios a cavalo foi uma visita do capitão Ligati, o terceiro filho do baronete, que, lamento dizer, era detestado por nossos tertios com esse nome como um insípido, separando o cabelo da testa à nuca de uma forma desprezível não seguido pelo próprio tertios, e mostrando uma segurança ignorante de que sabia a coisa certa a dizer sobre todos os assuntos. Ligati amaldiçoou interiormente sua própria loucura por ter cancelado essa visita ao consentir em ir à casa de seu tio na turnê de casamento, e ele se tornou bastante desagradável para Rosamond ao dizer isso em particular. Pois para Rosamond essa visita era uma fonte de exultação sem precedentes, mas graciosamente oculta. Ela estava tão intensamente consciente de ter um primo que era filho de um baronete hospedado na casa, que imaginou que o conhecimento do que estava implícito em sua presença fosse difundido por todas as outras mentes, e quando ela apresentou o capitão Ligati a seus convidados, ela teve uma sensação plácida de que sua posição os penetrava como se fosse um odor. A satisfação foi suficiente para que o tempo derretesse alguma decepção nas condições do casamento com um médico, mesmo de bom nascimento. Parecia agora que seu casamento estava visivelmente e idealmente flutuando acima do nível de Middlemarch, e o futuro parecia brilhante com cartas e visitas de para Qualingam, e vago avanço em consequência para Tércio. Especialmente porque, provavelmente por sugestão do capitão, sua irmã casada, Asa Mingan, viera com sua empregada e passara 2 noites a caminho da cidade. Portanto, claramente valeu a pena para Rosamond se esforçar com sua música e a seleção cuidadosa de suas rendas. Quanto ao próprio capitão Ligati, sua testa baixa, seu nariz aquilino inclinado para um lado e sua expressão bastante pesada poderiam ter sido desvantajosos para qualquer jovem cavalheiro que não tivesse porte militar e bigode para lhe dar o que é adorado por algumas cabeças loiras semelhantes a flores como estilo. Ele tinha, além disso, aquele tipo de alta educação que consiste em estar livre das mesquinhas solicitudes da gentileza da classe média e era um grande crítico dos encantos femininos. Rosamond se deleitava com sua admiração agora ainda mais do que em Qualington, e ele achava fácil passar várias horas do dia flertando com ela. A visita foi uma das brincadeiras mais agradáveis que ele já teve, talvez porque suspeitasse que seu primo estranho Tércio desejava que ele fosse embora Ligati, que preferia hiperbolicamente falando ter morrido do que ter falhado na hospitalidade educada, suprimiu sua antipatia e apenas fingiu geralmente não ouvir o que o galante oficial disse, consignando a tarefa de respondê-lo a Rosamond, pois ele não era um marido ciumento e preferia deixar um jovem cavalheiro de cabeça de pena sozinho com sua esposa ali fazer companhia. Eu gostaria que você falasse mais com o capitão no jantar, Tertius, disse Rosamond, uma noite, quando o importante convidado foi a Longford para ver alguns irmãos oficiais estacionados lá.
Você realmente parece tão ausente e às vezes você parece estar vendo através da cabeça dele algo por trás disso, em vez de olhar para ele. Minha querida Rose, você não espera que eu fale muito com um idiota tão vaidoso como esse? Espero, disse Ligate bruscamente. Se ele tivesse a cabeça quebrada, eu poderia olhar para isso com interesse, não antes. Não consigo conceber por que você deveria falar de seu primo com tanto desprezo, disse Rosamond, seus dedos se movendo em seu trabalho enquanto ela falava com uma gravidade suave que tinha um toque de desdém. Pergunte a Ladislau se ele não acha que seu capitão é o maior chato que ele já conheceu. Ladislau quase abandonou a casa desde que chegou. Rosamond achava que sabia perfeitamente porque o Sr. Ladislau não gostava do capitão, ele estava com ciúmes e ela gostava que ele estivesse com ciúmes. É impossível dizer o que se adequará a pessoas excêntricas, respondeu ela, mas, na minha opinião, o capitão Lidrati é um cavalheiro completo, e acho que você não deve, por respeito a Sir Goodwin, tratá-lo com negligência. Não, querida, mas jantamos para ele. E ele entra e sai como quer. Ele não me quer. Ainda assim, quando ele estiver na sala, você pode mostrar mais atenção a ele. Ele pode não ser uma fênix de esperteza em seu sentido, sua profissão é diferente, mas seria melhor para você falar um pouco sobre seus assuntos. Acho que a conversa dele é bastante agradável. E ele é tudo menos um homem sem princípios. O fato é que você gostaria que eu fosse um pouco mais parecido com ele, Rose, disse Ligati, em uma espécie de murmúrio resignado, com um sorriso que não era exatamente terno e certamente não era alegre. Rosamond ficou em silêncio e não sorriu novamente, mas as lindas curvas de seu rosto pareciam bem-humoradas o suficiente sem sorrir. Essas palavras de Ligati foram como um triste marco marcando o quão longe ele havia viajado de sua antiga terra dos sonhos, a qual Rosamund visse parecia ser aquela peça perfeita de feminilidade que reverenciaria a mente de seu marido à moda de uma sereia talentosa, usando seu pente e espelho e cantando sua canção apenas para o relaxamento de sua adorada sabedoria. Ele começou a distinguir entre aquela adoração imaginária e a atração pelo talento de um homem porque lhe dá prestígio e é como uma ordem em sua casa de botão ou honorável antes de seu nome. Poder-se-ia supor que Rosamond também tivesse viajado, já que ela achou a conversa inútil do Sr. Neplindale perfeitamente cansativa, mas para a maioria dos mortais há uma estupidez que é insuportável e uma estupidez que é totalmente aceitável caso contrário, de fato, o que seria dos laços sociais. A estupidez do capitão Ligati era delicadamente perfumada, portava-se com estilo, falava com um bom sotaque e estava intimamente relacionada a Sir Goodwin. Rosamund achou bastante agradável e captou muitas de suas frases. Portanto, como Rosamond, como sabemos, gostava de cavalos, havia muitas razões pelas quais ela deveria ser tentada a retomar sua cavalgada quando o capitão Ligati, que ordenar que seu homem com 2 cavalos o seguisse e colocasse o dragão verde, implorou que ela saísse no cinza que ele justificava ser gentil e treinado para carregar uma dama de fato, ele o havia comprado para sua irmã e o estava levando para Qualindon. Rosamond saiu pela primeira vez sem contar ao marido e voltou antes de seu retorno, mas a cavalgada foi um sucesso tão completo, e ela se declarou muito melhor em consequência, que ele foi informado disso com total confiança em seu consentimento de que ela deveria ir cavalgar novamente. Pelo contrário, Ligati estava mais do que magoado, ele estava totalmente confuso por dela ter se arriscado em um cavalo estranho sem encaminhar o assunto ao seu desejo. Após as primeiras exclamações quase trovejantes de espanto, que avisaram Rosamond do que estava por vir, ele ficou em silêncio por alguns momentos. No entanto, você voltou em segurança, disse ele, finalmente, em um tom decisivo. Você não vai de novo, Rose, isso é entendido. Se fosse o cavalo mais quieto e familiar do mundo, sempre haveria chance de acidente. E você sabe muito bem que eu queria que você desistisse de cavalgar o Rouen por causa disso. Mas há chance de acidente dentro de casa, Tertius. Minha querida, não fale bobagem, disse Ligati em tom implorante, certamente eu sou a pessoa para julgar por você. Acho que é suficiente dizer que você não deve ir novamente. Rosamond estava arrumando o cabelo antes do jantar e o reflexo de sua cabeça no vidro não mostrou nenhuma mudança em sua beleza, exceto um pouco afastado do pescoço comprido. Ligati estava se movendo com as mãos nos bolsos e agora parava perto dela, como se esperasse alguma garantia. Eu gostaria que você apertasse minhas tranças, querida, disse Rosamond, deixando os braços caírem com um pequeno suspiro, de modo a fazer o marido ter vergonha de ficar ali como um bruto. Ligati já havia feito muitas vezes as tranças antes, estando entre os homens mais hábeis com seus dedos grandes e finamente formados. Ele varreu os festões macios de tranças e prendeu no pente alto para tais usos os homens vêm.
E o que ele poderia fazer então senão beijar a nuca requintada que se mostrava em todas as suas curvas delicadas? Mas quando fazemos o que fizemos antes, muitas vezes é com uma diferença. Igate ainda estava zangado e não havia esquecido seu ponto. Vou dizer ao capitão que ele deveria ter sabido melhor do que oferecer-lhe seu cavalo, disse ele, enquanto se afastava. Eu imploro que você não faça nada desse tipo, Tertius, disse Rosamund, olhando para ele com algo mais marcante do que o habitual em seu discurso. Vai me tratar como se eu fosse uma criança. Prometa que você vai deixar o assunto para mim. Parecia haver alguma verdade em sua objeção. E Gat disse, muito bem, com uma obediência grosseira, e assim a discussão terminou com sua promissora Rosamund e não com ela prometendo a ele. Na verdade, ela estava determinada a não prometer. Rosamund tinha aquela obstinação vitoriosa que nunca desperdiça sua energia em resistência impetuosa. O que ela gostava de fazer era para ela a coisa certa, e toda a sua inteligência era direcionada para obter os meios de fazê-lo. Ela pretendia sair cavalgando novamente no cinza, e ela foi na próxima oportunidade da ausência de seu marido, não pretendendo que ele soubesse até que fosse tarde o suficiente para não significar para ela. A tentação era certamente grande, ela gostava muito do exercício, e a gratificação de montar em um belo cavalo, com o capitão Ligate, filho de Sir Godwin, em outro belo cavalo ao seu lado, e de ser recebida nessa posição por qualquer um, exceto seu marido, era algo tão bom quanto os seus sonhos antes do casamento. Além disso, ela estava rebitando a conexão com a família em Quallingham, o que deve ser uma coisa sábia a se fazer. Mas o gentio cinza, despreparado para a queda de uma árvore que estava sendo derrubada na borda da floresta de Alcel, se assustou e causou um susto pior em Rosamund, levando finalmente à perda de seu bebê. Egate não pôde mostrar sua raiva em relação a ela, mas foi bastante pessimista com o capitão, cuja visita naturalmente logo chegou ao fim. Em todas as conversas futuras sobre o assunto, Rosamund estava levemente certa de que o passeio não fizera diferença e que, se ela tivesse ficado em casa, os mesmos sintomas teriam surgido e terminado da mesma maneira, porque ela já sentira algo parecido com eles antes. Hidrate só podia dizer, pobre, pobre querida. Mas ele secretamente se perguntou sobre a terrível tenacidade dessa criatura suave. Estava se acumulando dentro dele uma sensação espantada de sua impotência sobre Rosamond. Seu conhecimento superior e força mental, em vez de ser, como ele havia imaginado, um santuário para consultar em todas as ocasiões, foram simplesmente deixados de lado em todas as questões práticas. Ele considerava a esperteza de Rosamund precisamente do tipo receptivo que se tornava uma mulher. Ele agora estava começando a descobrir o que era essa esperteza, qual era a forma em que ela havia se transformado em uma rede fechada, distante e independente. Ninguém mais rápido do que Rosamund para ver causas e efeitos que estavam dentro do caminho de seus próprios gostos e interesses. Ela tinha visto claramente a preeminência de Ligate na sociedade de Middlemarch e poderia continuar imaginativamente traçando efeitos sociais ainda mais agradáveis quando seu talento deveria tê-lo avançado. Mas para ela, sua ambição profissional e científica não tinha outra relação com esses efeitos desejáveis do que se tivessem sido a feliz descoberta de um óleo mal cheiroso. E aquele óleo à parte, com o qual ela não tinha nada a ver. É claro que ela acreditava mais em sua própria opinião do que na dele. Egate ficou surpreso ao descobrir em inúmeros assuntos insignificantes, bem como neste último caso sério da equitação, que a afeição não a tornava complacente. Ele não tinha dúvidas de que a afeição estava lá, e não tinha pressentimento de que ele tinha feito qualquer coisa para repeli-la. De sua parte, ele disse a si mesmo que a amava com a mesma ternura de sempre e que poderia se decidir por suas negações, mas bem. Egate estava muito preocupado e consciente de novos elementos em sua vida tão nocivos para ele quanto uma enseada de lama para uma criatura que foi usada para respirar, banhar-se e correr atrás de sua presa iluminada nas águas mais claras. Rosamund logo estava mais linda do que nunca em sua mesa de trabalho, desfrutando de passeios no phaetonte de seu pai e pensando que era provável que ela pudesse ser convidada para Quallingham. Ela sabia que era um ornamento muito mais requintado para a sala de visitas do que qualquer filha da família e, ao refletir que os cavalheiros estavam cientes disso, talvez não considerasse suficientemente se as damas estariam ansiosas para se verem superadas. Egate, aliviado da ansiedade por ela, recaiu no que ela anteriormente chamava de seu mau humor, um nome que para ela cobria sua preocupação pensativa com outros assuntos além de si mesma, bem como aquele olhar inquieto da testa e aversão por todas as coisas comuns como se estivessem misturadas com ervas amargas, o que realmente fazia uma espécie de vidro para seu aborrecimento e mau presságio. Esses últimos estados de espírito tinham uma causa, entre outras, que ele generosamente, mas erroneamente, evitou mencionar a Rosamond para que não afetasse sua saúde e espírito.
Entre ele e ela, de fato, havia aquela total falta do rastro mental um do outro, o que é evidentemente possível mesmo entre pessoas que estão continuamente pensando umas nas outras. Para Ligatti, parecia que ele estava gastando mês após mês sacrificando mais da metade de sua melhor intenção e melhor poder à sua ternura por Rosamond, suportando suas pequenas reivindicações e interrupções sem impaciência e, acima de tudo, suportando sem traição de amargura o olhar através de cada vez menos ilusão interferente para a superfície vazia e irrefletida que somente apresentava ao seu ardor para os fins mais impessoais de sua profissão e seu estudo científico, um ardor que ele imaginava que a esposa ideal deveria de alguma forma adorar como sublime, embora não saiba nem um pouco por quê. Mas sua resistência estava misturada com um descontentamento próprio que, se soubermos ser sinceros, confessaremos que faz mais da metade de nossa amargura com queixas, esposa ou marido incluídos. Sempre é verdade que, se tivéssemos sido maiores, as circunstâncias teriam sido menos fortes contra nós. Legatti estava ciente de que suas concessões a Rosamond eram muitas vezes pouco mais do que o lapso de uma resolução cada vez mais lenta, a paralisia rastejante capaz de se apoderar de um entusiasmo que está fora de ajuste a uma parte constante de nossas vidas. E o entusiasmo de Ligatti pressionava-se constantemente não um simples peso de tristeza, mas a presença mordaz de um cuidado mesquinho e degradante que lança a praga da ironia sobre todo esforço superior. Esse era o cuidado que ele até então se adtivera de mencionar a Rosamond, e ele acreditava, com alguma admiração, que isso nunca havia passado por sua mente, embora certamente nenhuma dificuldade pudesse ser menos misteriosa. Era uma inferência com uma alça conspícua e havia sido facilmente tirada por observadores indiferentes, que Ligatti estava endividado, e ele não conseguiu manter fora de sua mente por muito tempo que ele estava cada dia se aprofundando naquele pântano que tenta os homens em direção a ele com uma cobertura tão bonita de flores e verdura. É maravilhoso como logo um homem chega ao queixo em uma condição em que, apesar de si mesmo, ele é forçado a pensar principalmente em libertação, embora tivesse um esquema do universo em sua alma. 18 meses atrás, Ligatti era pobre, mas nunca conhecera a ansiosa falta de pequenas quantias e sentia um desprezo ardente por qualquer um que descesse um degrau para ganhá-las. Ele agora estava experimentando algo pior do que um simples déficit. Ele foi assaltado pelas provações odiosas e vulgares de um homem que comprou e usou muitas coisas que poderiam ter sido feitas sem e pelas quais ele é incapaz de pagar, embora a exigência de pagamento tenha se tornado premente. Como isso aconteceu pode ser facilmente visto sem muita aritmética ou conhecimento de preços. Quando um homem, ao montar uma casa e se preparar para o casamento, descobre que seus móveis e outras despesas iniciais chegam a entre 400 e 500 libras a mais do que ele tem capital para pagar, quando, ao final de um ano, parece que suas despesas domésticas, cavalos e ética carteiras chegam a quase 1.000, enquanto o produto da prática calculado pelos livros antigos em 800 por ano afundou como um lago de verão lhe rende apenas 500, principalmente em entradas não pagas. A inferência clara é que, quer ele se importe ou não, ele está endividado. Eram tempos menos dispendiosos do que os nossos, e a vida provinciana era comparativamente modesta, mas a facilidade com que o médico que havia comprado recentemente um consultório, que pensava que era obrigado a manter 2 cavalos, cuja mesa era fornecida sem restrições, e que pagava um seguro de vida e um alto aluguel por casa e jardim, pode ver suas despesas dobrando suas receitas. Pode ser concebida por qualquer um que não pense que esses detalhes estão abaixo de sua consideração. Rosamond, acostumada desde a infância a uma casa extravagante, pensava que uma boa limpeza consistia simplesmente em pedir o melhor de tudo, nada mais respondia, e Ligatti supunha que se as coisas eram feitas, elas deveriam ser feitas corretamente. Ele não via como eles deveriam viver de outra forma. Se cada chefe de família tivesse sido mencionado a ele de antemão, ele provavelmente teria observado que dificilmente poderia chegar a muito. E se alguém tivesse sugerido uma economia em um determinado artigo, por exemplo, a substituição de peixe barato por cal teria parecido para ele simplesmente uma noção mesquinha e sábia. Rosamond, mesmo sem uma ocasião como a visita do capitão Ligatti, gostava de fazer convites, e Ligatti, embora muitas vezes achasse os convidados cansativos, não interferiu. Essa sociabilidade parecia uma parte necessária da prudência profissional e o entretenimento deve ser adequado. É verdade que Ligatti estava constantemente visitando as casas dos pobres e ajustando suas prescrições de dieta aos seus poucos meios, mas, meu Deus, a essa altura, não deixou de ser notável. Não é antes que esperemos nos homens que eles tenham numerosos fios de experiência lado a lado e nunca os comparem uns com os outros. O gasto como a feiura e os erros torna-se uma coisa totalmente nova quando ligamos nossa própria personalidade a ele e o medimos por aquela grande diferença que se manifesta em nossas próprias sensações entre nós e os outros.
Bigatti acreditava ser descuidado com seu vestido e desprezava um homem que calculava os efeitos de seu traje. Parecia apenas uma questão de curso que ele tinha abundância de roupas novas, essas coisas eram naturalmente encomendadas em feixes. Deve ser lembrado que até então ele nunca sentira o controle da dívida importuna e andava por hábito, não por autocrítica. Mas o cheque havia chegado. Sua novidade o tornava